Shalom desde Sião. Em nossa jornada de hoje, eu estarei passando pela aldeia de Iblin, uma aldeia árabe no norte de Israel, na Galileia. Siga-me por esta jornada incrível pelas comunidades árabes no estado de Israel. Iblin tem cerca de 13 mil habitantes, 55% são muçulmanos e 45% cristãos, e aqui as duas comunidades vivem em completa harmonia. Eu estou entrando agora num centro cultural cristão e fui convidado para vir aqui por um amigo muçulmano. Eu fui recebido por ele e pelo seu melhor amigo, um cristão de uma família tradicional em Iblin. As parreiras que vocês estão vendo estão cobrindo o pátio desta família nobre, que já estão plantadas aqui há mais de 70 anos. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui é este belíssimo jardim, com peixes decorativos, oliveiras centenárias e muita parreira, cada uma mais bela do que a outra. Como não poderia ser diferente, fomos recebidos com o típico café árabe, com um tempero de rela. Estava simplesmente delicioso. Aqui ele nos mostrou os equipamentos de uma antiga fábrica de produção de azeite, que misturava técnicas antigas com equipamentos da época do Império Britânico e do Império Otomano. Aqui nós podemos ver os cestos, onde eram colocadas as azeitonas que foram trituradas. Depois, os resíduos da azeitona, junto com os cestos, eram esmagados por uma prensa mecânica. Assim, o azeite era completamente separado. O interessante é que os cestos ainda são feitos de sisal, da tamareira, exatamente como se fazia há milhares de anos atrás. A única diferença é que, ao invés de burros ou de pessoas empurrando essas pedras, havia um motor mecânico que fazia isso. E, ao invés de grandes pedras esmagando os cestos, o que fazia o trabalho era uma prensa mecânica, resultando em um trabalho mais limpo e mais eficaz. Agora eu saí do local da prensa e me dirigi ao depósito. Vejam os tamanhos dos vasos de cerâmica que contêm azeite. É impressionante ver o quanto uma fábrica como essa produzia. Obviamente que fábricas como essa já saíram de uso, portanto os vasos estão vazios. As fábricas modernas produzem muito mais e com muito mais qualidade. Mas aqui podemos ver os instrumentos que eram utilizados há muito tempo atrás. Isso, por si só, já é uma grande experiência. Agora vou me dirigir para outro cômodo. Segundo o próprio dono da casa, eram aqui que eram guardados os camelos durante a noite. Hoje é uma sala de recepção. Note a árvore de Natal à minha esquerda. A família é uma família cristã, tradicional e ortodoxa. Neste pátio nós podemos ver algumas imagens que estão relacionadas com uma figura que foi santificada, que viveu um tempo aqui, junto a esta família cristã. Note também que no local foram feitas escavações arqueológicas, e aqui você pode ver este mikve, uma piscina de purificação judaica, e a construção em cima dela é da era bizantina. Do outro lado do pátio podemos ver as ruínas do que sobrou da casa de Miriam Bawardi, que foi uma cristã que viveu na época do Império Otomano. Segundo a tradição, foi ela quem identificou
o local onde ficava a antiga Emaús. Bawardi teria sonhado com o local e relatou para os chefes da igreja, que mais tarde compraram o terreno, fizeram escavações arqueológicas e descobriram as ruínas de Emaús Nicópolis, não muito distante da cidade de Modeim. Agora vamos entrar onde ficava o quarto dos hóspedes. Aqui podemos ver algumas fotografias de como era o vilarejo na época da antiguidade. No alto da colina, onde está o vilarejo, existem duas instituições religiosas importantes para os moradores: uma igreja cristã ortodoxa e uma mesquita. Eu estou entrando agora junto com vocês dentro do complexo da igreja ortodoxa para mostrar para vocês como é lá dentro. Note que, como toda igreja ortodoxa cristã, o local é repleto de pinturas, de iconas e decorações que lembram as cenas descritas nos evangelhos. Acredita-se que a primeira igreja foi construída aqui pelos cruzados, e desde então este local tem sido ampliado e reformado. Além disso, passou por restaurações arqueológicas, principalmente para revelar o que havia debaixo do piso. As pinturas são obras de um artista cristão que vive na região, e elas foram feitas de acordo com o estilo clássico das pinturas da era bizantina. Agora que já vimos como era dentro da igreja, vamos fazer uma caminhada por dentro da aldeia, mostrar para vocês um pouco como são as casas e as ruas. Faz lembrar muito o interior do Brasil. Notem a ausência de calçadas. Isso se deve porque a grande maioria desses vilarejos começaram numa época quando não havia ainda veículos motorizados. Então, do jeito que era, ficou. O plano urbano não foi modificado. As ruas não foram alargadas. Agora estou chegando bem em frente à mesquita, e ela foi construída no período islâmico posterior, ou seja, após as cruzadas. Vídeos no interior da mesquita e mais sobre o islamismo ficará para uma próxima oportunidade. Em pensar que no final do século XIX, Iblim era uma pequena aldeia, como vocês podem ver nesta foto. No final da jornada, fui recebido na casa de Aouni, com muitos outros israelenses, e a comida estava simplesmente maravilhosa. Foi um dia perfeito. Se você ainda não o fez, clique em gostei, compartilhe o nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações.